Meus amigos, o vídeo de hoje eu trago para vocês um robô que ficou muito famoso aqui no meu canal, que é o robô Stop ATR saída pela volatilidade. O vídeo desse robô, cara, já tá batendo aí, ó, quase 100 mil visualizações, tá? Ele está aí com 99 mil visualizações. É um robô que a galera curtiu demais na época em que eu trouxe ele. E assim, cara, é um robô que vem produzindo um ótimo resultado aí ao longo do tempo, tá bom? Na própria época em que eu postei esse robô, a galera falou, cara, traz esse robô pro MetaTrader, traz pro MetaTrader, mas assim, na época eu estava muito focado aqui em Profit. Então hoje, turma, a gente vai ver o código desse robô destrinchado aqui para o MetaTrader, beleza? Cara, se você tem interesse aí em programação de robôs, meu canal é o seu lugar. Aqui a gente aborda temas aí de programação de robôs para Profit Chart e agora também para MetaTrader, tá bom? Eu já tenho aqui 96 robôs desenvolvidos aqui no meu canal, tudo 100% gratuito para vocês. E agora a gente vai começar uma nova fase aqui, falando também de MetaTrader. Fechado? Cara, quero explicar para vocês aqui como é que funciona o setup, por que a galera gostou tanto desse robô, e depois a gente vai ver a programação dele aqui no MetaTrader, passo a passo, destrinchadinho, para que você que está aí do outro lado consiga programar o seu próprio robô. Então eu vou abrir aqui o MetaTrader para explicar para vocês, no passo a passo, como é que funciona essa estratégia. Com o MetaTrader já aberto aqui, ó, o robozinho tá até rodando já, tá bom? Então é o seguinte, ó, a gente tem aqui um Stop ATR, tá bom? Esse aqui, ele tá parametrizado aqui no meu robô, deixa eu ver até com quantos que tá aqui, ó. Tá parametrizado, ó, com um período de 5, tá? Um desvio aqui de 2, beleza? Como é que vai funcionar a estratégia, cara? A estratégia vai funcionar assim, ó. Toda vez que os preços estiverem trabalhando acima do Stop ATR, o nosso robô vai fazer uma compra em cima do Stop ATR e vai colocar aqui que vem a sacada do robô, tá? Vai colocar o stop e o alvo de acordo com a volatilidade, tá? Ou seja, de acordo aqui, ó, com o ATR, que é esse indicador que está aqui embaixo. Por que de acordo com o ATR, cara? Vou tirar o zoom aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Na parte da manhã, normalmente a gente tem uma volatilidade, ó, muito alta, tá? O ATR aqui, ó, ele mede a volatilidade, ou seja, a oscilação média dos candles, a grosso modo, tá? Oscilação média dos candles. Então, de manhã aqui, turma, a gente tinha aqui, ó, fala do dia de hoje, isso aqui foi ontem, eu acho, quero ver. Esse aqui foi no final do dia de ontem. Então, hoje de manhã, ó, a gente tinha uma volatilidade média aí, ó, de 216 pontos por candle. Ou seja, para cada candle de 1 minuto, o preço oscilava, em média, 216 pontos. Na parte da tarde, ó quanto que tá oscilando? 62 pontos, em média, tá? Então, o que que acontece? Muita gente cria robôs aí, né? E colocam alvos e stops fixos nos seus robôs. E com isso, você não consegue aproveitar o melhor do mercado. Se a volatilidade tá alta, obviamente que seu stop tem que ser maior e seu alvo também tem que ser maior. Você tem que buscar um alvo mais longo, certo? Quando a volatilidade espreme, né, a oscilação média dos candles diminui, o seu alvo e o seu stop tem que ser recalibrado, tá? Você não pode querer buscar, por exemplo, 300 pontos que estava buscando aqui de manhã, querer buscar à tarde. Por quê? Vai mudar totalmente a lógica do seu robô. Levaria muito tempo, por exemplo, trabalhando aqui na parte da tarde, para fazer um alvo aí, para ir buscar um alvo de 300 pontos ou um stop de 300 pontos, tá bom? Então por isso que esse robô aqui tem essa sacada aí, que está utilizando o próprio Stop ATR para fazer a calibração dos alvos e dos stops, tá bom? Então, o robozinho, ele é bem simples, tá? Toda vez que o preço cai aqui em cima do Stop ATR, ó, ele vai comprar, vai colocar o alvo X vezes o tamanho do ATR, tá bom? Que aqui no robô eu chamei de fator. Então, olha só, cadê aqui, ó? Fator do alvo, fator do stop, tá? Tá de 1,5. Então, ele vai pegar, uma vez, vai pegar o valor do ATR e multiplicar por 1,5, tá bom? Se fosse 1, ele ia colocar exatamente o valor do ATR. Ele ia pegar aqui, ó, nesse candle, ó, o ATR aqui estava em 79. Então, ele iria arredondar para 80. Ia pegar aqui o valor da entrada, mais 80 pontos, tá? Seria uma vez o ATR, e depois colocaria também o stop loss aqui com 80 pontos, tá bom? Quando eu coloco 1,5, ele pega 80, multiplica por 1,5, tá? E aí recalibra o tamanho do alvo do stop, beleza? Então você pode recalibrar esses fatores de forma individual. Quero só aumentar o fator aqui do alvo, quero colocar um alvo maior, né? Você pode colocar, por exemplo, um alvo de 2 e um stop de 1, né? Beleza, turma? Conforme prometido, vou mostrar para vocês no passo a passo como é que ficou aqui a programação desse robô, porque eu não vou programar ele aqui ao vivo, né, junto com vocês. Porque, cara, ficou longo, tá? MetaTrader tem esse inconveniente de você ter que colocar mais coisas no código do que no Profit, tá bom? Então, não tem como eu ficar passando aqui, escrevendo linha por linha, senão vou levar um dia inteiro aqui, cara, só para gravar esse vídeo, vai ficar muito maçante, e você que tá aí do outro lado também não vai ter nem paciência para estar assistindo o vídeo. Então, só para fazer, pra gente começar aqui a parte da programação, quero mostrar para vocês como é que seria a programação aqui no Profit, tá? Esse robô, eu tenho ele para Profit também, beleza? Todos esses 96 códigos que eu já trouxe aqui pro canal do YouTube, eles fazem parte de um pack de robôs. O que é esse pack de robôs, cara? Ele nada mais é do que um drive numa nuvem, tá bom? Você contrata ele, paga apenas uma vez, e toda semana que eu trago um código novo, esse robô entra pro pack, tá bom?
Então, esse pack do Profit, ele já tá aí com 96 robôs, beleza? Agora, eu trazendo aqui robôs para MetaTrader, ele vai entrar no pack do MetaTrader. Então, quem quer robô para Profit, contrata o pack do Profit. Quem quer robô para MetaTrader, depois vai contratar o pack do MetaTrader, beleza? Caso você tenha interesse nesse drive, né, nesse compilado de códigos aí, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Tem vários robôs bem interessantes, inclusive esse aqui de Stop TR saída pela volatilidade, que está desenvolvido aqui para o Profit. O da versão da MetaTrader ainda não tem um pack, né, para MetaTrader, mas em breve vai ter. Se tiver o pack, vai estar o link na descrição aqui, belezinha? Então olha só, turma, aqui, esse aqui é o código, ó, do mesmo robô, tá, desenvolvido para Profit, beleza? 44 linhas. Agora vamos dar uma olhada aqui na versão do MetaTrader, tá bom? Vamos ampliar aqui um pouquinho, ó, e vamos rolar aqui, ó, vamos rolar, 332 linhas. Então assim, mais de 6 vezes aí, né, o tamanho do código. Agora, por que tem tantas coisas? Porque o MetaTrader, cara, ela é uma linguagem um pouco mais baixo nível, vamos dizer assim. Você precisa informar mais coisas aqui para o código, você precisa desenvolver praticamente tudo na unha, tá bom? Porém, ele te abre um leque de possibilidades muito maior que no Profit não tem, beleza? Então, turminha, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou passar passo a passo, tá? Para que serve cada linha dessa aqui, por que foi colocada, por que foi escrito assim, para que serve as funções, tá bom? E você que está aí do outro lado, espero que compreenda aí aquilo que eu vou falar para vocês, tá? Apesar, turma, do código aqui ser bem maior, não significa que ele é, assim, muito mais complexo, tá bom? A intenção aqui do meu canal, cara, é justamente facilitar a sua vida que tá aí do outro lado, tá bom? Eu tô aqui como um facilitador, como um cara que tá levando um atalho para você. Ao invés de você ter que pesquisar como é que faria cada coisa dessa, eu já vou trazer para você aqui mastigadinho da melhor forma, da forma mais didática possível, tá bom? Vocês vão ver também que depois que você tem, por exemplo, uma base de um código pronto, você só precisa, muitas vezes, trocar a lógica do robô, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nesse código, a lógica do robô, turma, é isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Essa é a lógica operacional, tá bom? Essa é a lógica operacional. Aqui a atribuição do stop e do alvo. E aqui, ó, é onde você faz o envio das ordens de compra e de venda. Então nota assim, se você tem já uma estrutura pronta, são poucas as coisas que você precisa mexer, tá bom? Pouquíssimas as coisas, tá? Então, assim, no começo pode parecer um pouco mais abstrato, né, para quem não tá habituado, mas depois que você já tem uma base, você vai se habituando com a lógica de programação, você vai ver que você vai pegar um código desse, se você quiser adaptar, por exemplo, para um Keltner, você vai ver que é meia dúzia de linhas que você precisa mudar, entendeu? Então, é bem tranquilo nesse ponto, tá? Então, turminha, bora lá, vamos começar aqui a destrinchar o código. Eu quero dividir aqui a tela com o MetaTrader, tá? O Windows, turma, tem uma ferramenta muito legal que chama, acho que é Power Toys. Você consegue dividir, ó, tá vendo? Ele já coloca automaticamente. Eu tenho aqui 4 telas aqui no meu setup. Essa tela aqui é uma de 28 polegadas 4K, tá bom? Eu tenho uma outra tela aqui de 28 em pé, aqui do meu lado. E aí eu consigo dividir ela, por exemplo, em 3 telas aqui de 15 polegadas. E essa ferramentinha aqui, ó, ela ajuda demais, ó, para eu mover as janelas, ó, e já adaptar ela no cantinho que eu quero, tá bom? É interessante aí, fica a dica para vocês que tem mais telas aí, beleza? Eu vou começar um código aqui, turma, do zero, para você que tá chegando agora e ainda não viu meu último vídeo, tá? Já ir se habituando a conhecer como é que vem um código limpo aqui do MetaTrader, tá? Então, para você criar um código, você vem aqui em Expert, né? Coloca aqui um novo modelo, tá bom? Põe um nome aqui qualquer, vou pôr aqui EX de exemplo, avançar, não marca nada, avançar, concluir. Então, o MetaTrader ele já abre pra gente aqui, ó, já dá pra gente um norte, né, do que a gente tem que fazer aqui. Então, a função onInit serve para quê? Serve para você inicializar o robô. Então, tudo que precisa ser inicializado vai aqui na onInit. A função onDeinit serve para desinicializar o robô, por exemplo, fazer remoção de indicadores, liberar memória, tá? A função onTick é onde vai ser executado de fato o código do robô. Para cada tick que o mercado faz, essa função onTick, ela é chamada e o código é executado uma vez aqui dentro, tá bom? Então a função onInit executa uma vez só, a onDeinit executa quando você remove o robô do gráfico e a função onTick executa a cada oscilação de preço, a cada novo tick que é formado aqui no gráfico. Essa função é chamada e é feita a leitura, tá bom? Bom, vamos voltar aqui pro nosso código. Então, turma, na primeira parte aqui do nosso código, o que a gente tem aqui? Ó? Na parte de propriedades, a gente tem aqui, por exemplo, pode pôr aqui o copyright, pode pôr um link que você preferir, tá bom? Uma versão do seu código, tá? E você pode colocar uma descrição. Então, quando você adiciona o robô no gráfico aqui, ó, ele automaticamente, ó, mostra a descrição que você acabou de colocar aqui, beleza? Vou pular essa parte, vou voltar daqui a pouquinho para falar sobre ela, tá bom? Aqui nas inputs, meus amigos, o que é uma input? Input, cara, é para você poder fazer isso aqui, ó, colocar os parâmetros do robô, tá bom? Então, por exemplo, quero colocar aqui um parâmetro para poder escolher o tempo gráfico, ó, para poder escolher isso aqui. Que função que é? Essa função aqui, ó, enum timeframes. Então você coloca input, enum timeframes, ou seja, enum é um enumerador. Ele vai abrir para você todas as opções aqui, ó, para você poder colocar o tempo gráfico. Então, isso aqui já é uma coisa que no Profit não tem, né?
No plot você escolhe isso aqui em outro lugar, então aqui no MetaTrader você tem que programar isso, tá bom? Você pode também aqui, pessoal, criar enumeradores. Então aqui, ó, em enumerador, tá? Isso aqui é só um comentário que está aqui em cima. Você pode colocar aqui duas opções, por exemplo, sim e não. E toda vez que eu chamo essa variável aqui, ó, enum, sim e não, e coloco uma outra variável atribuída a ela, tá? Eu consigo, por exemplo, estar selecionando aqui, ó, se eu quero a conversão para points, aqui, ó, sim ou não, tá vendo? Aqui ele permite que você coloque essas opções, tá? Para você escolher sim e não, ou colocar uma lista de opções de enumerador que você queira. Enquanto no Profit não tem como. Você tem que ficar lá marcando lá sim e não, sim e não, sim e não para cada opção, certo? Aqui você consegue escolher somente aquela opção que você quer através de um enumerador. Você pode colocar mais opções aqui, entendeu? E aí depois você vai fazer uma comparação. Se aquilo lá, se for sim, então faça tal coisa. Se for não, faça outra coisa, beleza? Aqui eu declarei um número mágico. O que é o número mágico? É como se fosse o CPF do robô, tá bom? Então, toda vez que você vai montar um robô aqui, ele precisa saber qual o número em questão, para ele poder só trabalhar as ordens daquele robô, beleza? Aqui uma variável do período do stop ATR, que é de 20, aqui do desvio, aqui o período do ATR, então foi seguindo. Variáveis que são do tipo inteiro, ou seja, que não tem casas após a vírgula, eu coloco sempre tipo inteiro, tá? As variáveis que eu preciso de casa após a vírgula, eu coloco double, tá? Então, por exemplo, o desvio, se eu quiser parametrizar ele, um desvio, sei lá, de 1,5, tem que ser double, tá? Ó, olha aqui um desvio, ó, desvio de stop ATR, então é essa variável aqui, ó, desvio de stop ATR, ó, tá vendo? Consigo pôr aqui 1,5, por exemplo, 1,5. Né? Se eu vier aqui, ó, e trocar de double, que ela está aqui, de double para int, que é inteiro, vocês vão ver que só vai permitir que eu coloque números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, tá, ó. Só para mostrar aqui, ó, desvio, ó. Vou tentar pôr um ponto, ó. Ele não deixa eu pôr ponto, ó. Tô tentando colocar ponto que não deixa, ó. Tá vendo? Não deixa, tá? Então, obrigatoriamente, variáveis que você queira colocar números quebrados, né? Números com casa após a vírgula, você precisa pôr do tipo inteiro, tá bom? Então, vamos trocar aqui de volta, ó, para double, show de bola. E aí você vai fazendo isso, cara, para tudo que você quer, tá bom? Nós vamos ter aqui o fator de stop ATR, tá? Esse desvio aqui, ele é o desvio do envio de ordens, então é como se fosse um offset, até onde você vai querer que o robô execute a sua ordem. Então, por exemplo, eu mandei uma ordem de 100 contratos a mercado, até onde eu quero que essa ordem seja executada, né? Tá bom? Então você pode calibrar o desvio aqui. Se você colocar 0, ele vai te executar somente no preço em que foi enviado, beleza? E aqui, pessoal, o número de lotes. Caso você queira utilizar no Forex, tem que ser double. Se você colocar inteiro, você não vai conseguir colocar lotes quebrados, 0.01, por exemplo, para poder operar no Forex, beleza? Show de bola. Não vou falar das variáveis globais, vou falar sempre que eu precisar, eu volto aqui e falo sobre elas, tá bom? Aqui também não vou falar agora. Bom, vamos falar aqui, ó, da função onInit, certo? Quando o compilador entrar aqui, turma, primeira coisa que vai ser feita, ok, resetar o último erro, tá bom? Então utilizo essa função aqui, ó, reset last error, beleza? Tá tudo comentadinho aqui para vocês, tá? Depois, turma, a gente vai atualizar os dados do símbolo, beleza? Como é que eu faço isso? Aí agora que eu vou voltar lá na include, tá? Essa variável msymbol.name, tá? Ela tá pegando o nome do símbolo e tá jogando para essa variável chamada de msymbol. Essa variável eu já declarei ela aqui em cima, ó, tá? Eu tive que colocar uma include, tá bom? Colocar aonde é que está essa include e aí depois eu criei uma variável da classe csymbolinfo, tá bom? Para eu saber quem faz a função, eu clico aqui, ó, em cima de F1. Quando eu clico em cima de F1, ó, ele mostra tudo que tem dentro dessa classe. Beleza? Então, ó, csymbo é uma classe para facilitar acesso às propriedades do símbolo. Sempre que você não souber, cara, coloca o mouse em cima, cursor, tá? E clica em F1, ele vai te mostrar todas as funções, tá? Para que serve cada coisa. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Symbol.name, obtém e define o nome do símbolo. O ponto refresh, ele faz o quê? Atualiza os dados do símbolo. Quem que é o símbolo? O símbolo, no caso aqui, é o INJ, tá bom? A gente está trabalhando aqui no INJ25 hoje. Então, se tiver no INJ, ele vai pegar o quê? Vai pegar todos os dados do símbolo, tá? E vai atualizar. Beleza? Bom, depois, turma, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso fazer a atribuição de variáveis, tá? Da mesma forma que eu fazia lá no Profit. Criei aqui, turma, uma variável chamada stopATR handle. Por que handle? Porque é o manipulador. É ele que vai receber o valor do stopATR. Beleza? Então, eu preciso primeiro, toda vez que eu vou utilizar uma variável, eu preciso declarar a variável, tá? Então, aqui nas variáveis globais, eu vim aqui e declarei, ó, uma variável do tipo inteiro, tá? E eu atribuo invalid handle. Para quê? Para limpar o que tem na memória dessa variável, tá bom? Para ele vir zerada, beleza? Então, a variável aqui, ó, do tipo inteiro, tá? Invalid handle, beleza? Esse camarada vai receber quem? Esse indicador stopATR, turma, ele não tem aqui, ó, na lista de indicadores, beleza? Ele não tem na lista de indicadores. Você pode procurar e não tem. Então, eu precisei buscar na internet esse indicador. Busquei lá dentro do site MQL5, tá? E ele me trouxe, consegui baixar esse indicador. E aí, eu coloquei ele dentro de uma pasta, tá bom? E aí, toda vez que eu vou utilizar esse indicador, eu teria que usar o iCustom, tá bom? Por exemplo, se eu quiser utilizar um IFR, eu colocaria IRSI
ele já puxaria o indicador RSI. Se eu quisesse utilizar, por exemplo, turma, um indicador de MACD, colocaria, por exemplo, IMACD, tá? Porém, o Stop ATR não tem. Então, ele é um indicador customizável. Então, por isso que você tem que usar o iCustom, beleza? iCustom, primeiro campo, você coloca o símbolo, ou seja, ele vai capturar o símbolo que esse cara aqui pegou, no caso aqui seria um J, tá bom? Tempo gráfico, quem que é tempo gráfico? É a variável que está aqui, ó, para poder escolher o tempo gráfico, ó. Ele está pegando o current, que é o período corrente, beleza? E aí, neste campo aqui, ó, você vai colocar o quê? Você vai colocar a pasta onde você salvou o indicador, para ele poder ir lá, puxar os dados daquele indicador, entendeu? E aqui você coloca o período e o desvio, tá? Por que o período e desvio? Porque são dados que tem no indicador. O período, turma, tá aqui, ó. Essa variável aqui, ó, parametrizada no input, tá vendo? Stop ATR, período e Stop ATR, desvio. Caso você quisesse deixar fixo, não quisesse pôr no input, você só ia colocar nesse primeiro campo aqui o valor 20 e no outro valor 2, tá? O período seria 20 e o desvio seria 2, ficaria fixado, não ficaria livre para a pessoa poder alterar, belezinha? Bom, quando eu vou criar esse indicador, pode ocorrer algum erro, tá bom? Pode ocorrer algum erro na criação. Então, vocês vão ver aqui no decorrer do código que tem várias coisas que eu poderia ter colocado retorno de erros aqui, né? Mas eu acabei não colocando, justamente para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu quis dar o exemplo aqui do indicador. Então, por exemplo, quando o MetaTrader aqui, né? O nosso computador chegar aqui e ler isso aqui, caso ele não consiga, por exemplo, achar onde é que está o indicador, acontecer qualquer coisa, o que que ele vai fazer? A gente vai fazer uma verificação, ó. Se o Stop ATR handle, né, que é esta variável, for igual ao invalid handle, eu vou mandar ele printar uma mensagem. Para onde é que vai essa mensagem? Ela vai aqui, ó, para aba experts, ó. Vai aqui para aba experts, aqui, ó, tá bom? E aí ele apareceria aqui, ó, o erro que aconteceu ao criar. E aí ele vai retornar que falhou na inicialização, tá bom? Mesma coisa a gente faz aqui, turma, pro ATR, tá bom? Só que o ATR, o indicador de ATR, que é o True Range, né, vulgo True Range, tá? Ele já tem, vamos adicionar o robô aqui de novo, tá? Esse indicador aqui, ó, que é o ATR, ele já tem aqui no MetaTrader. Então não é um indicador customizável, não é um indicador que eu baixei da internet, entendeu? Só esse macete aqui, turma, já vale o seu like aí, cara. Você tá curtindo aí a explicação? Se é a primeira vez que você se depara aí com o código de MetaTrader, já lembra de deixar o like aí e engaja, cara. Porque assim, ó, o último vídeo, apesar da galera ter engajado demais, não teve muita visualização. Ficou bem abaixo das visualizações do Profit. E eu falei pra galera, ó, se eu ver que MetaTrader começa a cair demais visualização, né? Eu vou acabar voltando aí pro Profit, né? Porque eu sei que a galera é mais tranquilo pra galera programar, é mais fácil e tal. E as visualizações do canal, quando é assunto de Profit, é bem maior do que quando é de MetaTrader, beleza? Então, fala aí o que você tá achando nos comentários, tá bom? E deixa seu like aí pra contribuir aí no meu trabalho, fechado? Então, olha só, o indicador de ATR aqui no MetaTrader já existe. Então, qual que é o indicador? É a ATR, você põe IATR, tá? Primeiro campo você vai preencher o símbolo, segundo campo o tempo gráfico, o terceiro campo é o período, tá bom? Tempo gráfico é o mesmo desse cara aqui, ó. É o mesmo que vai ser parametrizado aqui na nossa input, tá bom? Que é isso aqui, ó. Ó, a gente tá parametrizando ele como período corrente, então automaticamente ele vai pegar o período corrente, tá bom? E o terceiro campo é o período do ATR parametrizado também lá no input. Se a criação desse indicador falhar, ele vai printar um erro aqui na aba Experts, beleza? Bom, depois que eu fiz a atribuição aqui dos meus indicadores, lembrando que a gente está apenas aqui ainda, ó, na inicialização. Isso aqui ele vai ler uma vez só, tá bom? Está na inicialização do robô. Depois, turma, que a gente carregou esse indicador para uma variável, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar esse indicador no gráfico, para que quando eu arraste o robô, ele já coloque para mim o indicador. No Profit não tem isso, né? No Profit você tem que ir lá, carregar o robô lá no modo de automação, depois clicar com o botão direito e aí inserir os indicadores que você quer, ou se você programou lá no Profit os indicadores dentro do código do robô, você tem que inserir o código do robô no gráfico. Aqui não. Aqui uma vez que você carrega o robô, você tem essa opção aqui, ó, dele já carregar automaticamente, tá bom? Então, a função para carregar o indicador é esse aqui, ó, Chart Indicator Add. Quando você clica em F1, ó, põe o cursor aqui em cima, ó, tá vendo? Tá piscando aí. Clica F1, você consegue ver aqui, ó, o que você precisa preencher, tá bom? Então, ele fala assim, ó, identificação do gráfico, tá? No caso aqui, 0. O primeiro campo, tá? A gente vai colocar se é numa subjanela ou não. Então, no caso aqui, o Stop ATR não vai numa subjanela. Então, a gente põe 0 para ele plotar no gráfico principal, tá? E aqui a gente coloca o handle, né? É o cara que a gente fez a atribuição para ele poder fazer a plotagem, que é esse camarada aqui, tá bom? Que equivale agora ao indicador. Então, Stop ATR handle equivale a tudo isso, beleza? Já aqui no segundo, esse campo aqui a gente tem que preencher 1, porque ele é uma subjanela. Então, eu quero que ele coloque aqui numa subjanela. Então, ao invés de 0, você vai colocar 1 para ele entrar numa subjanela e coloca aqui o ATR handle, beleza? Meus amigos, quero aproveitar aqui e mostrar para vocês como é que tá o resultado aqui do meu robô de gradiente linear do MetaTrader 5. Hoje, turminha, infelizmente, tá? Foi um dia de loss aí pra mim, tá bom? Perdi R$ 1.500 no robozinho da compra,
tá? Ganhei 460 no robozinho da venda, então um loss aí mais ou menos de R$ 1.100 no dia de hoje, tá bom? No mês, pessoal, quando eu clico aqui no botão total, ó, ele mostra para mim o resultado do total desse mês, mas isso porque tá selecionado aqui no mês, tá? Então, um mês aí, levemente para trás aí por enquanto, mês apenas começando, hoje é dia 3/4, tá? Espero que esse mês seja tão bom quanto foi o mês passado, tá bom? Posso puxar aqui o resultado do mês passado para mostrar para vocês, ó. Colocar aqui, ó, dia 1/3/2025 até o dia 31/3/2025. Vamos ver como é que ficou o resultado aí do robozinho. Esse aqui é o robô da compra. Quando eu clico aqui no total, ele vai puxar o resultado daquele período, tá bom? Então ele perdeu naquele período, ó, R$ 1.094. Agora vamos ver o robozinho da compra, tá? Esse aqui é o robô de gradiente linear utilizando RED. Então por isso que tem dois robôs. Um robô só para comprar e um robô só para vender. O resultado que vai importar pra gente é a soma dos dois robôs, tá bom? Então vou digitar aqui, ó, 1/3/2025 até 31/3/2025. Vamos pegar aqui o resultado do mês de março e vamos ver como é que ficou. Então, quando eu clicar aqui no total, vai mostrar para mim o resultado daquele período, tá? Então, o robozinho aqui, pessoal, trabalhando com RED, tá? Um na compra, um na venda. No mês de março, fechou da venda, menos R$ 1.094, o da compra, R$ 7.797. Então, totalizou aí uns 6.000 e, sei lá, vamos jogar aí 6.700, R$ 6.600, tá? Então, o que que acontece, turma? É o que eu sempre falo aqui, quando o pessoal pega esses robôs para testar, né? Dá um mês bom. É o que eu sempre falo assim, ó. Mês que o robô dá resultado, vende robô. Mês que o robô não dá resultado, não vende robô. Por quê? Porque o cara tá preocupado só com aquele resultadinho ali de curto prazo, né? Mas robôs não é curto prazo. Renda variável sempre foi longo prazo. A gente opera a curto prazo aqui fazendo day trade, mas a gente sempre tem o foco no médio, longo prazo, tá bom? Então não é o resultado de um mês, de uma semana ou de 3 dias, como está sendo esse mês aqui, que o robô tá negativo, que é o que vai definir se o robô é bom ou não. Que vai definir se o robô tem potencial ou não, é o resultado que ele apresenta ao longo do tempo, belezinha? Caso você queira testar esse robô, entra lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Toda vez que entra alguém, o meu bot manda uma mensagem lá na aba geral, tá? Entra na aba geral, cadê? Clica aqui, ó, em testar robôs, tá bom? Ele vai te encaminhar, se for pro bot, ele vai te encaminhar para você poder fazer o teste do robô, belezinha? Pessoal, agora aqui a gente vai para uma função muito importante, tá bom? Muito importante aqui. Por quê? O que que esse camarada faz, cara? Ele carrega o tempo gráfico do robô no gráfico em que o robô vai operar, tá bom? Então, por exemplo, olha só, e se eu vir aqui no robô e trocar aqui de current para, sei lá, 10 minutos, eu der um ok, ele tem que trocar aqui, ó, para 10 minutos, tá vendo aqui, ó, M10, tem que trocar para 10 minutos. Se eu vir aqui no robô e trocar o tempo gráfico, ó, para, sei lá, 5 minutos e der um ok, ele tem que trocar o tempo gráfico do robô, certo? Beleza. Agora eu vou bloquear essa função, vou comentar, ó, //. Vou compilar o código, tá bom? E agora, turma, eu vou trocar o tempo gráfico aqui, ó. Vou jogar aqui, sei lá, pro 10 minutos de volta. Tá no 5, vou colocar no 10 minutos. Vou dar um ok. Tá vendo que ele não puxou os 10 minutos? Então, o que que acontece? Isso aqui serve para sincronizar o tempo gráfico do robô com o tempo gráfico em que você tá visualizando aqui. Se isso aqui não tiver, tá? Se eu não tiver essa função aqui, vai dar pau. Beleza? Então vou clicar aqui em compilar novamente e aí ele já vai sincronizar. Se eu colocar aqui, por exemplo, no current, ele vai considerar sempre o tempo gráfico que está aqui. Aí eu posso trocar o próprio tempo gráfico, tá? Digitando Enter, ele vai aparecer o número, vou pôr aqui 15 minutos. Aí vai trocar para 15 minutos, entendeu? Mas precisa dessa função aqui, tá bom? Isso aqui, cara, é bem importante, tá? Vamos dar um F1 aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no que ele fala aqui. Long Chart ID, você vai pôr 0, tá bom? Tá aqui, ó. O símbolo é o próprio símbolo, então quando você põe underline símbolo, ele já puxa o símbolo que está sendo operado, tá bom? E o tempo gráfico que está lá na input, belezinha? Bom, aqui, turma, a gente já faz a inicialização do filling das ordens. O que é filling das ordens? É o preenchimento das ordens de compra e de venda. No último vídeo, eu mostrei para vocês uma outra forma de fazer o envio de ordens. Aí teve uma galera que comentou ali, Jean, por que você não usou o C-Trade, né, para poder fazer o envio de ordens? Falei, cara, é só um jeito diferente de fazer, tá? Então, naquele vídeo em questão, a gente fez a chamada a uma função de compra e de venda a mercado. Nesse vídeo de hoje, como a galera falou lá, porque ele não fez o C-Trade, falei, vou trazer aqui, então, um envio de ordens com o C-Trade, tá bom? Então, o que é C-Trade? C-Trade, cara, da mesma forma aqui que o symbol, ele é uma classe, tá bom? Então, vou clicar aqui com o cursor em cima, vou dar um F1, beleza? Olha lá, ó, C-Trade. C-Trade é uma classe para facilitar o acesso às funções de negociação. Então, é para isso que ele serve. E aqui dentro do C-Trade, ele tem dezenas de funções, tá bom? Uma delas é o envio de ordens, tem também o request, tem o buy e sell, tá vendo? Para você poder abrir ordem de venda, de compra, ordem de venda, colocar uma ordem do tipo limite, stop, etc, tá? Então é para isso que serve essa classe C-Trade. E aí, cara, quando eu pego aqui, ó, e coloco assim, ó, puxo a include aqui, trade, e dentro dessa include, puxo a classe C-Trade,
eu declaro uma variável. Declarei essa variável chamada mTrade. Então, toda vez que eu falar assim mTrade, ele está se referindo a quem? Ao ctrade, tá? Então, olha só, mTrade.setTypeFilling é como se eu estivesse pegando aqui, entrando dentro da classe ctrade, tá? E vindo aqui, ó, no setTypeFilling. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó, setTypeFilling, tá bom? mTrade, que é da classe ctrade.setTypeFilling. Aqui, ele é o tipo de preenchimento da ordem, tá? Que a gente falou também bastante no último vídeo, tá bom? Ó, clica em F1 aqui, ó, ele vai mostrar pra gente os tipos de preenchimento existente, tá bom, turma? No último vídeo eu especifiquei bem, cara, falei bem no passo a passo o que servia cada um, tá? Tem o tipo fork, tem o tipo yoke, tipo bock e o tipo filling return. Filling return, eu não vou explicar os outros, tá? Volta lá no vídeo passado. Isso aqui tá explicadinho para que serve cada tipo de preenchimento desse. Mas vou explicar só desse do filling return hoje, tá? Filling return serve para quê? Supondo que você entre com um lote lá de 1000 contratos. E aí, você tem no primeiro nível aqui, só tem 100. No segundo tem 200, no segundo tem 300, assim, vamos supor que tem pouquinhos lotes, tá? Quando você dá uma ordem de compra, ele vai executar todas as ordens que tem em todos os níveis superiores para poder completar o lote. Então você ficaria tipo com preço médio, né? Porque ele vai arrastar, tem um slippage ali que você vai pagar para poder executar tudo. Esse tipo de ordem executa tudo. Os outros tipos de ordem, volta lá no vídeo da semana passada, que tá tudo explicadinho lá para que serve cada coisa, tá bom? Bom, o Asynchrony Mod, pessoal, vou deixar para vocês pesquisarem aí, tá bom? Expert Magic Number. Esse Expert Magic Number, turma, serve para quê? Para ele pegar o número mágico, né? O número mágico tá onde? Tá programado aqui, ó, na minha input. Tá aqui, ó, beleza? E aqui o desvio. Desvio seria o quê? O offset, né? Até quanto que eu quero que o meu robô faça entrada, tá bom? Até quanto de slippage que eu quero que o meu robô pague, beleza? Aqui estaria o desvio. Belezinha. Função onInit está finalizada, beleza? Então, o nosso compilador vai entrar aqui e vai ler tudo isso aqui, tá? Depois, a gente tem aqui a função onInit. Como eu falei para vocês, a função onInit serve para quê? Para desinicializar o nosso robô. Então, quando eu utilizo essa função aqui, ó, indicator release, é para poder limpar a memória que está atribuída a essa variável stopAtr handle, tá? Que é a nossa variável que recebe aqui, ó, stopAtr handle, é a variável que recebe o nosso indicador stopAtr, tá bom? Mesma coisa a gente faz para a variável atr handle, tá bom? Coloca o indicator release aqui para ele limpar a memória. E depois, turma, a gente quer também limpar os buffers, tá? A gente não chegou na parte dos buffers ainda, mas depois vocês vão ver o buffer onde você vai carregar as informações com os dados em cada situação, né? Em cada candle, na posição 0, 1, 2, 3, tá? Depois a gente vai ver os buffers. Mas você também aqui faz uma limpeza dos buffers. Então você coloca aqui a refree e o nome dos buffers que você carregou, beleza? E por último, a gente faz a remoção dos indicadores. Então, por exemplo, os indicadores estão carregados aqui, né? O stopAtr e o ATR. Quando eu clico no botão direito aqui, ó, remover, tá vendo? Ó? Eu tirei o robô e ele já apagou automaticamente os indicadores, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou inserir o robô novamente no gráfico, vou dar um OK e eu vou bloquear essa função, ó. //, tá? Tá comentado. Vou compilar, compilei. Agora eu vou remover. Removi o robô, os indicadores ficaram. Tá vendo? O robô foi removido e os indicadores ficaram. Então, essa função serve para fazer a remoção automática dos indicadores assim que eu remover o robô do gráfico. Beleza? Show de bola. Agora, turma, essa função remove indicadores é uma função à parte, tá? É uma função void, tá? Mas que está aqui dentro do meu código. Então, quando eu chamo essa função, nosso compilador vem para cá, ó. Cadê? Ó, barra remove indicadores. Então, eu chamei lá dentro do código. A função remove indicadores, ele pula e vem para cá. Executa isso aqui. Remove o indicador do gráfico. Removeu, ele volta para a linha onde estava. Ele volta para cá. Cadê? Ele volta para cá. Entendeu? Não vou explicar as funções aqui auxiliares, tá bom? Você simplesmente colocando isso aqui e copiando aquela função e pulando no seu código, ele já vai fazer remoção, tá bom? Depois vocês estudem a função aí no passo a passo, beleza? Bom, turma, seguindo aqui na explicação do código. Agora a gente veio para a função onTick. É o corpo do nosso robô aqui, onde a cada tick que for executado no gráfico, tá? Cada tick de mercado, ele vai fazer uma leitura, tá bom? Então, eu começo aqui limpando o último erro, beleza? Eu atualizo os dados do ativo, então lá dentro daquela variável mSymbol, tá? Da classe cSymbol, tem uma funçãozinha, turma, chamada refresh rates, atualiza as cotações do símbolo. Então o que acontece? Se você não colocar isso aqui, ele não vai atualizar as cotações do símbolo em questão, tá bom? E aí seu robô não vai executar corretamente. Então você precisa fazer uma atualização aqui dos ticks, né? Tá bom? Uma atualização dos dados. Então é só copiar essa linhazinha e jogar, pronto, tá atualizando os dados do ativo, beleza? Aqui, turma, serve para quê? Copiar um vetor de tamanho. Tamanho quanto? Tamanho 3, tá? Para o buffer. No caso aqui tá tamanho 4, tá bom? Porque, a verdade, 4 estaria tamanho 5, né? Porque é 0, 1, 2, 3 e 4. São 5, beleza? Então eu tô copiando aqui 5 dados. Vai precisar de tudo isso? Talvez não, tá?
No nosso código aqui não precisou. Então, para que serve isso? Imagina assim, ó, lá no Profit, quando eu faço uma chamada, por exemplo, close, que é o fechamento do candle, entre colchetes, eu coloco lá 5. Ele está pegando o quê? A quinta posição do candle. Se eu coloco 20, ele pega a 20ª posição. Se eu coloco 100, ele pega a 100ª posição. Aqui no MetaTrader, eu preciso carregar até em qual posição eu quero fazer a leitura. Aqui eu estou falando para ele, ó, copia aí para mim os dados do candle 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Que são 5 valores. Então copiei para dentro dessa variável chamada Stop ATR Candle esses valores. Por que isso? Para eu não ficar com o buffer carregado completo, tá? Então, só para explicar para vocês aqui, já expliquei também no meu último vídeo, mas pode ser que tenha gente que está chegando agora, tá bom? Vou explicar novamente como é que funciona essa questão do buffer, tá? O buffer é o seguinte, ó, imagina que eu tenho uma caixinha assim, ó. Dentro dessa caixa eu tenho divisórias, tá bom? Imagina um nicho onde você põe vinho aí na sua casa, hein, tá? É isso aí. Beleza? Então, quando eu falo assim para ele, ó, copia aí para mim os dados dos últimos 5 candles, ele vai pegar os valores, no caso aqui, do Stop ATR. Então, vai pegar esse cara aqui, ó, o valor desse cara aqui, ó, que é o Stop ATR, certo? E vai jogar aqui para dentro. Então, aqui vai ser o candle 4, tá? Referente ao Stop ATR referente ao candle 4, aqui referente ao candle 3, aqui referente ao candle 2, aqui referente ao candle 1 e aqui referente ao candle 0. Por que assim de trás para frente já? Porque é assim que ele copia. Depois, eu tenho que ordenar, tá? Inverter a ordem. Beleza? Para isso que eu utilizo essa função aqui, ó, Array Set as Series. Ela serve para ordenar. Então, quando você copia, ele vem assim, ó. O primeiro valor é o 4, tá? Então, seria esse cara aqui, ele estaria considerando como o candle 4, que é o candle que está aberto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar esse cara. Eu preciso colocar dentro da caixinha na forma que fique fácil para eu ler, né? Entendeu? Ó, vamos dividir essa caixinha de novo. Então, eu quero que aqui seja o candle 0, aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Para isso, eu uso essa função Array Set as Series. Tá? E ele vai reorganizar esses valores do Stop ATR aqui dentro dessa caixinha, tá? Então, olha só, Stop ATR Handle, estou copiando o buffer do meu handle, ou seja, da variável que recebeu o indicador, ó, dessa variável que recebeu o indicador, tá? Estou copiando ela no buffer 0, da posição 0 até a 4ª posição. E estou copiando para dentro de uma variável que eu criei, chamada Stop ATR Buffer Up. Tá bom? Até eu escrevi errado o buffer, que o buffer é com 2 Fs, mas não tem problema, tá? Então, olha só, aqui nas minhas variáveis globais, eu precisei declarar uma variável do tipo double, que vai receber o Stop ATR, buffer, o buffer up e o buffer down. O buffer up está se referindo ao Stop ATR que está em cima. O buffer down está se referindo ao Stop ATR que está embaixo, tá? Então, tem indicador que tem 2 buffers, tem indicador que tem 3 buffers, 4 buffers, tem indicador que tem 1 buffer. O que seriam esses buffers? Seriam os valores que ele me entrega. Então, o valor, o ATR aqui, ó, ele me entrega apenas um valor. Ele é uma linha, ele me entrega um valor. O Stop ATR, ele me entrega 2 valores. Ora eu tenho uma linha por cima, ora eu tenho uma linha por baixo, tá? Então, ele tem 2 buffers. Como é que eu consigo ver isso, cara? Você consegue ver isso aqui, ó, na janela de dados. Ó. Tá vendo, ó? Que eu tenho 3 buffers aqui. Esses 2 buffers, ó, downtrend e uptrend, são desses indicadores que estão aqui. Quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, olha o valor que vai apresentar aqui, ó. Vou passar o mouse em cima do Stop ATR, tá? Você observa o valor que vai aparecer aqui, ó, em downtrend e uptrend, beleza? Olha lá, ó, passei o mouse. O que que tá aparecendo ali, ó? O uptrend tá aparecendo 131,285. Olha esse valor aqui, ó. Ó, 131,285. Quando eu movo o mouse, ó, e eu chego, por exemplo, aqui, eu chego aqui, ó, quando ele está por cima, ele mostra o quê? O uptrend, né? Olha lá, ó, mostrando o uptrend em 132,149. Então, ele mostra o valor do downtrend. Então, eu tenho 2 buffers, eu tenho 2 valores. E quando a linha de baixo está ativa, nota que o valor do downtrend está zerado. Quando eu passo o mouse em cima da outra linha, ele zera quem? O uptrend, tá bom? Então, isso é importante a gente entender, porque depois vai precisar para a lógica, tá? Então, ele entrega para nós 2 buffers. Por exemplo, um Keltner, eu tenho 3 buffers, né? Eu tenho a linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo, tá? E assim por diante. O MACD tem vários buffers, dependendo do MACD que você for usar, enfim, tá? Só para ficar entendido aí que você tem que carregar esses buffers, beleza? Então, vamos voltar aqui na função tick, onde a gente estava, tá? Então, copiei o buffer aqui, ó, do meu Stop ATR Buffer Up, que eu chamei de Buffer Up, que é a linha que está em cima, e o Buffer Down, que é a linha que está embaixo. A linha está por baixo, down, beleza? Então, Buffer 0, Buffer 1. Show de bola. Depois também, cara, copiei o buffer de quem? Desse cara aqui, ó, do ATR. E aí, copiei a variável ATR Handle, tá? Que eu chamei de ATR Buffer, tá? E depois eu faço a ordenação dos valores, usando a função Array Set as Series. Então, pego o buffer e coloco o true aqui, ó. Tá? Array Set as Series, a variável do buffer, coloco o true para ele poder fazer a ordenação. Beleza? No começo, turma, isso pode parecer um pouco abstrato para quem está acostumado ali com o Profit, achar, de repente, difícil, né?
Mas basicamente é isso aqui, ó. Atribuição de variáveis, carregamento de buffer, ordenação de buffer. É 3 passos, tá? No Profit, você só faz o quê? Atribuição de variável. Aqui você precisa fazer atribuição, carregamento de buffer e ordenação, beleza? São 3 coisas, tá? Justamente por isso, cara, que o MetaTrader ele é tão leve, tá bom? Porque no Profit você tem um monte de dados ali que tá carregado implicitamente, você nem tá vendo que esses dados estão carregados. Aqui não. Aqui a gente só carrega aquilo que a gente vai usar. Por isso que ele é tão minucioso, tá bom? Da mesma forma, turma, eu preciso capturar os valores das velas. Então, para as velas, ó, eu preciso disso aqui, ó. Olha só. Aqui nas minhas variáveis para as funções, no mql_tick eu declarei uma variável chamada tick, no mql_rates uma vela, tá bom? Declarei uma variável chamada vela do tipo, o quê? Array, né? Como se fosse o esqueminha do buffer lá, tá? Para quê? Para a gente poder utilizar os dados. Lá no Profit a gente utiliza, por exemplo, close.0, já pega lá o valor da vela no 0, né? Aqui não, tá? Aqui a gente tem que capturar através do mql_rates, tá? Então, a gente está copiando aqui os dados, tá? Do nosso símbolo atual, do período atual, tá bom? O 0 aqui eu não lembro, deixa eu ver. Ah, o 0 é da vela 0, tá bom? Até 4. Então, estou capturando aqui 5 valores para essa variável vela, beleza? E depois eu faço a organização dela também utilizando a função array_set_series, beleza? Show de bola. Isso aqui é um comentário que eu fiz para poder validar qual buffer era qual, tá bom? Já apaguei, não vai precisar. E aqui, pessoal, eu estou alimentando os dados com a variável tick, tá bom? Para poder, por exemplo, estar utilizando aqui, ó. Por que tem do velas e tem do tick, né? Porque primeiro eu fiz esse código aqui utilizando as velas. Então eu utilizava, por exemplo, assim, ó, só para dar uma ideia para vocês aí, ó. Vela, abre e fecha colchetes, por exemplo, na posição 0. Imagina assim, close 0 lá do Profit. Ponto o quê? Ponte close, ponte high, ponte open, entendeu? Você consegue capturar o valor do close na vela posição 0, tá? Então o que eu queria pegar? Eu queria pegar o close aqui, ó, tá passando para romper aqui e eu capturar o valor. Mas depois eu falei, ó, utilizando o tick é melhor, tá? E aí eu consigo capturar com o tick, ó. Vamos dar um F1 aqui, vamos para mql_tick. Eu consigo capturar o quê? A hora da última atualização de preço, o preço corrente da venda, tá? Que é o bid e o ask. Então, para quem não sabe, acha que tem, sei lá, quem lá do outro lado vendendo, né? Mas você tem vendedores e compradores. Então, o bid é a melhor oferta de compra, tá? E o ask é a melhor oferta de venda. Então, toda vez que a gente for fazer o código, a gente precisa e quiser utilizar a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, a gente precisa capturar aqui, né? O symbol info_tick, capturar o tick do ativo em relação ao símbolo que eu quero estar utilizando, tá bom? Agora, turminha, a gente vem para onde? Para nossa lógica operacional, tá? Vem para a lógica operacional. Aqui é onde a magiquinha vai acontecer. Até agora, eu só tratei as variáveis, né? Coloquei todas as ferramentas ali que eu ia precisar para poder desenvolver meu código. Agora a gente vem aí para a parte para a hora da verdade, que seria no Profit. Essa linha aqui, ó. Só que no Profit eu estou utilizando uma ordem limite. No Profit seria esse camarada aqui. Esse camarada aqui do Profit, que é a parte do RESPOSITION, é onde a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai criar uma variável booleana, tá bom? Aqui, ó. A gente vai criar uma variável booleana, tá? Por que booleana? Porque ele vai retornar só para nós se é verdadeiro ou falso, beleza? E a venda aqui do stop_atr, tá? Declarei uma variável booleana chamada venda stop_atr. E ela vai receber quem? Ela vai receber, cara, o stop_atr buffer down, ou seja, quando o buffer down, para poder vender, ele tem que cortar aqui para cima, né? Vamos aumentar a espessura desse camarada aqui para ficar bem claro para vocês aí a explicação. Então, para eu poder vender, tá? E vai ser uma venda a mercado. Deixa eu cancelar isso aqui. Vai ser uma venda a mercado, turma. Eu preciso que o meu preço rompa essa linha e faça a venda, certo? É isso que eu preciso. Então, quando o buffer, imagina assim, ó, isso aqui é o buffer up, é o buffer que está por cima. Então, eu preciso que o buffer down seja 0, tá? Se o buffer down é 0, eu sei que o buffer up está em cima. Ó, vou passar o mouse em cima aqui, ó. Nota aqui, ó. Tá, ó. O down trade tá positivo. E o up trade, ó, não tem nada. Aqui, ó. O up trade não tem nada. Tá zerado. Então, basicamente, o que eu tô falando para ele é o seguinte. Se o meu buffer down é 0, ou seja, o buffer da variável que está embaixo aqui, ó, é 0, tá? Não existe linha por baixo. Então, eu vou pegar aqui o meu tick, tá? No bid. Por que o bid? Bid é a melhor oferta de compra. Se eu estou vendendo, tem que vender para a melhor oferta que está comprando, tá? Meu tick.bid for maior do que o meu stop_atr buffer na posição 0, ou seja, quando ele cortar aqui para cima, ó, se o tick do meu candle, tá? O candle que está ticando aqui, ó, tá? Imagina que esse candle aqui estivesse ticando, estivesse aqui, ó, ticando aqui, ó. Quando ele cortar para cima, ó, o meu tick.bid for maior do que esse cara, que o stop_atr buffer up na posição 0, que seria aqui, aí ele vai fazer a entrada, tá bom? Mesma coisa aqui, turma, para compra, aliás. Quando o preço cair aqui em cima, é porque meu buffer up é 0, ou seja, não tem nada, não tem nenhuma linha em cima. Então, buffer up é 0. Meu tick.ask for menor do que a linha do meu stop_atr, ó, na posição 0, buff, essa variável vai ser positiva, tá? Vai receber true. Esse cara vai receber true quando essa condição ocorrer. Se essa condição não ocorrer, vai receber o quê? False. Mesma coisa esse cara, tá? Ele vai receber true. Quando essa condição aqui for verdadeira, esse cara recebe true, beleza? Por isso que ele é booleano.
Ele só tem dois valores, verdadeiro ou falso. Ou ocorreu ou não ocorreu, belezinha? Depois que eu atribuí, né, montei a minha lógica, então nota que a lógica aqui é simples, tá bom? A lógica aqui é bobeirinha. A parte mais difícil é você fazer todo o resto, eu não vou nem falar que é difícil, mas é mais trabalhoso, tá? Então, depois que esse cara aqui recebeu os valores de verdadeiro ou falso, aí eu preciso fazer o quê? Não vou precisar colocar um alvo, não vou precisar colocar um stop, vou precisar. Então eu também criei aqui, turma, uma variável do tipo double. Por que double? Porque ele pode conter caso após a vírgula, pode ser um valor positivo ou negativo, tá? Então tem que ser do tipo double. TPC, o que é TPC? Uma variável que eu criei do tipo double, tá? Take profit, C, da compra. SLC, stop loss da compra. TPV, take profit da venda. SL, stop loss da venda, tá? Bom, depois que eu criei esse camarada, o que eu preciso fazer, cara? Eu preciso fazer um envio da minha ordem. Então, esquece esse normalize price aqui primeiro, tá? Vou explicar para vocês para não ficar confuso. Só isso aqui, beleza? Então, turminha, para eu poder colocar meu take profit, eu tenho que pegar quem? O valor da execução. O valor da execução da compra foi aonde? No tick.esc. Então, eu pego o valor do tick.esc e somo, né, o valor do buffer do meu ATR. Então, o valor do buffer do ATR na posição 0 estava valendo 60. Então, é o valor de execução mais 60, beleza? Vezes quem? Vezes um fator do ATR, tá bom? Que é o cara que está aqui, ó, fator da ATR, que é o cara que está aqui, ó, 1.15 ou 0.9, beleza? Mas você pode trocar esse fator para 2, para 3. Então, basicamente, eu estou falando assim, ó, pega aí o valor do preço de execução, que é o tick.esc, e some a ele o valor do ATR. Esse valor do ATR, ele pode ser multiplicado por 1, se você quiser que seja exato o valor do ATR. Pode ser multiplicado por 2, por 3, enfim, para você poder aumentar o alvo ou o stop, tá? E aí eu faço isso aqui, tanto para compra, tá? Coloco aqui também meu stop loss, então o stop loss, ao invés de ser o ponto da entrada, né, que foi no tick.esc, mais, que é o take profit, né, agora é menos. Se eu estou comprado, o stop loss é abaixo, então é menos o valor do meu buffer no ATR 0, tá bom? Vezes o fator do ATR, tá? E faço a mesma coisa para venda. Se eu estou vendido, eu vendi aonde? No tick.bid. Então esse aqui é o preço de execução. É como se fosse lá imagina assim, no profit, é como se esse cara fosse o buy price ou sell price, tá bom? O preço de execução da compra ou da venda. Então, é como se fosse aqui o sell price menos, tá? O valor do alvo, que agora se eu estou vendido, o alvo é embaixo, tá bom? O valor do ATR no buffer 0 vezes o fator, belezinha? Show de bola, turma. Então, eu tenho aqui a parte da minha lógica operacional, onde ele vai fazer a entrada. E tenho aqui também meus alvos, tá bom? E os meus stops, tanto na situação comprada quanto na situação vendida, beleza? O normalize price, turma, serve para quê? Para eu fazer um arredondamento, tá bom? Imagina assim, eu tenho um ATR aqui trabalhando em 82. Vamos supor, ele vai fazer mais uma multiplicação por um valor 1.15, vai dar um número quebrado. Vamos supor que cai ali nos 135.232. Como é que o MetaTrader vai fazer envio de uma ordem num número quebrado? Não vai, né? Ele só pode fazer envio de ordens em números inteiros, tá? Então, esse normalize price serve para quê? Para fazer o arredondamento, tá? É só para isso. No Profit, ele arredonda automático e vai mandar para cima ou para baixo. Aqui no MetaTrader, você precisa fazer o arredondamento do preço. Para isso que você utiliza o normalize price, tá bom? Por que M-symbol? Porque é da classe C-symbol, tá bom? Que a gente já viu lá em cima que está declarado lá no input, beleza? M-symbol, ponto, a função normalize price, ele vai pegar tudo que está aqui dentro desse parênteses e vai fazer o arredondamento. É para isso que serve esse cara. Então você bate o olho assim de primeiro, fala, meu Deus do céu, cara, o troço aqui é muito difícil, mas não é, tá? Com o tempo você vai pegando prática, você vai ver que é tranquilo. Tá bom? Conversão para points. Para que serve isso aqui, turma? Imagina que você vai operar isso aqui no Forex. No Forex lá trabalha em points, então você precisa converter para points. Eu já deixei esse robô preparado para trabalhar com conversão para points. Lá no robô da semana passada eu não fiz isso aqui, tá bom? Então basicamente o que eu fiz aqui, ó, foi pegar e criar uma variável nova, tá? Take profit da compra, stop loss da compra. Eu coloquei N, por que N? De novo, tá? Só por isso, tá? Se eu marcar lá a conversão para points, não, ele vai receber exatamente o valor que estava aqui. Tá? Vai receber exatamente os valores que eu já havia colocado. Se eu marcar a conversão para points, sim, ele vai pegar os valores e vai multiplicar por point, tá bom? Para poder converter para points. É isso que ele está fazendo. E aí, quando eu for colocar o stop loss e o alvo, eu vou utilizar essa variável nova que eu fiz a atribuição e não as variáveis velhas, tá? Belezinha? Bom, agora é o seguinte, ó, eu preciso, antes de fazer o envio da minha ordem, a gente já está chegando na parte do envio da ordem, eu preciso saber se eu tenho posições abertas. Tá? Lá no Profit você coloca assim, ó, se resposition igual a false, então aí coloca dentro as suas ordens de compra e de venda. Aqui eu preciso chamar uma função. Eu chamei quem? A função posições. Então quando o compilador estiver lendo aqui, ó, vai lendo, chegou aqui, ó, posições. Para onde é que ele vem? Vem para cá, ó. Faz um desvio no código, tá? Ele vem para cá e vai ver se existem posições. Não vou explicar isso aqui no passo a passo, mas basicamente é o seguinte, quando ele entrar aqui, automaticamente ele vai receber essa variável posição aberta vai receber false, tá? Se houver posição aberta, a nossa variável posição aberta vai receber true, tá? É isso que eu tô falando para ele. Se houver posição aberta, me devolve true. Se não houver posição, me devolve false.
beleza? É isso que eu falei para ele. Então, essa parte aqui vai ficar um pouco, de repente, complexa para vocês entender, mas é o seguinte, toda vez que eu vou fazer uma entrada, eu quero que ele faça a entrada, e assim que ele saia, eu quero que ele espere um candle, tá? Pra fazer uma nova entrada. Eu não quero que ele saia e se der condição ele já entre, entendeu? Eu quero que ele espere o candle, tá? Então o que que eu fiz? Basicamente eu criei, depois que eu fiz a chamada da posição, eu peguei aqui, ó, e fiz a chamada de uma posição, e fiz a chamada dessa função chamada isNewBar. Por quê? Porque é o seguinte, ó, olha só, eu criei uma variável chamada newBar do tipo booleano, então ela vai me retornar verdadeiro ou falso. E atribui a ela essa função isNewBar. Então quando chegar aqui, automaticamente ele vai atribuir para minha variável newBar o retorno da função isNewBar. Agora vamos ver o que é a função isNewBar. Função isNewBar, pessoal, essa aqui, ó, ela vai retornar para a gente também verdadeiro ou falso, tá? É uma função booleana. Se houver uma nova barra, ele retorna verdadeiro. Se não houver uma nova barra, ele retorna false, tá? Então basicamente é isso. Essa função nova barra, newBar, né, vai receber verdadeiro ou falso. Se tem a nova barra, verdadeiro. Se não tem, vai receber falso, tá? E aí, o que que eu fiz, turma? Eu criei uma lógicazinha aqui, para depois que ele sair da posição, ele só entrar se tiver uma nova barra. Na verdade, não é só sair, ele sempre vai fazer uma entrada se tiver uma nova barra. Passou uma nova barra, ele vai entrar, tá? Então, eu criei o seguinte, ó, se eu tenho posição aberta, ou seja, se essa variável posição aberta que veio dessa função posições, ele me retornar verdadeiro, tá? Eu vou falar o seguinte, eu criei uma variável chamada candle operado, que vai receber true, tá bom? Então, tem posição aberta, é porque naquele exato candle operado é verdadeiro. Tá bom? O candle operado é uma variável que eu declarei aqui, ó, nas minhas variáveis globais. Aqui, ó, cadê? Variáveis globais. Candle operado false, tá? Automaticamente eu coloco ele como false para ele receber um valor padrão false, beleza? E aí é o seguinte, se houver uma posição aberta, automaticamente o candle operado vai receber true. Por quê? Porque teve operação, tinha posição aberta. Aquele candle teve operação, tá? Candle operado true. Agora, se não teve posição aberta, ou seja, se a minha posição aberta for falsa, né? Ou seja, não tenho posição aberta e eu tenho uma nova barra, não tenho posição aberta e apareceu uma barra nova, tá? E o candle operado for true, ou seja, já tiver passado por um candle que for operado, tá? Então o meu candle operado vai para false. E aí, se o meu candle operado for false, cara, aí sim que eu vou fazer a minha entrada, tá bom? E aí é o seguinte, para eu poder fazer um envio de uma ordem, se o meu candle operado for false, ou seja, o candle que acabou de passar não houve operação, eu vou mandar esse cara aqui fazer um envio de uma ordem de compra, tá? Quando houver condição de compra, ou seja, o retorno da minha variável da compra do stop ATR for true, tá? E não houver posições abertas. Não pode ter posições abertas para ele poder mandar ordem. Por quê? Se eu não verifico se tem posição aberta, ele vai ficar mandando ordem uma em cima da outra, tá bom? E aí eu utilizo aqui minha variável mtrade, tá? .buy. O mtrade, vocês lembram que é da classe ctrade, tá? Eu havia comentado com vocês, ó. Classe ctrade, variável mtrade. Quando eu clico no ctrade, tem a função lá, que eu havia falado para vocês, ó. Buy e sell, né? Abre uma posição comprada com os parâmetros, ou abre uma posição vendida, tá? Então, mtrade, cadê? mtrade.buy e vai receber primeiro campo. E aí tem os campos que você precisa preencher. Se eu clicar aqui em buy, ó, e vai falar tudo que eu preciso preencher, ó, tá vendo? Primeiro campo, volume, tá? Ou seja, número de lotes. Segundo campo, símbolo. Quando eu coloco o símbolo, ele pega o símbolo atual. Terceira posição, price. Em qual preço eu quero fazer o envio, né? Então, aqui, ó, cadê? No symbol.ask, tá bom? É aqui que ele vai fazer o envio da ordem, beleza? Função symbol info double. Vamos abrir ela aqui. Então, pessoal, basicamente, esse terceiro campo aqui serve para falar em qual preço que eu quero mandar. Ah, me manda aí na melhor oferta de compra, tá? Não é, aliás, na melhor oferta de venda, tá? O symbol.ask. E aí aqui, ó, o SLCN e o TPCN é o quê? É o meu stop loss, tá? E meu alvo, tá bom? Stop loss da compra novo ou stop loss da venda novo. Se tiver marcado conversão para point sim, vai estar multiplicado pelo point. Se tiver não, vai ser o valor puro que está aqui, tá bom? Aí eu faço o envio da minha ordem de compra, faço o envio da minha ordem de venda, tá? Turminha, isso aqui, poderia colocar aqui vários retornos. Ah, deu errado a venda e plotar aqui um erro, pegar o erro que deu, lembra aqui ó, no vídeo da semana passada, tá? Eu pegava aqui a resposta do servidor, etc. Eu não fiz, cara, porque assim, ia ficar muito complexo para eu ficar explicando isso aqui. O vídeo já ficou longo, não sei se vocês entenderam alguma coisa que eu expliquei, enfim, tá? Então acabei não fazendo, belezinha? Mas assim, é aqui que o camarada vai fazer o envio da ordem utilizando a função ctrade. Eu não preciso fazer aquela chamada da função de compra e de venda. Beleza? E aí, turminha, parece que foi difícil, né? Mas o código aqui, ó, chegou ao fim, entendeu? Então, uma série de coisinhas que a gente precisa fazer para o nosso robô mandar ordem, né? Para o nosso robôzinho funcionar. No começo é complexo, sim, bati cabeça pra caralho também, pessoal. Mas com o tempo, tá? Com o tempo, você vai pegando o jeito do negócio, tá bom? Então,
que eu vou fazer agora? Esse robozinho aqui já tá salvo, tá compilado, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um backtest pra gente ver se funcionou certinho, tá? Então já está carregado aqui o robô, beleza? O ativo índice from N, o tempo gráfico, deixei aqui no 1 minuto. Período personalizado, tá aqui o período de 1/1, 2025 até 2/4, que é o dia de ontem, beleza? Marca aqui pra frente não, tá? Coloca a latência aqui que você quer, no caso o meu aqui que é 22 milissegundos, belezinha? E deixar desabilitado a otimização. Tem que escrever BRL aqui, porque a gente tá testando no índice. Se você for testar no Forex, você tem que colocar USD, beleza? Se você abrir as opções, você vai ver que não tem BRL, mas tem que digitar, tá? Digita BRL aí, beleza? Aqui nos parâmetros, turma, então ficou o tempo gráfico, se é conversão para points ou não, no caso aqui é não, porque a gente vai estar operando aqui no índice, beleza? Número mágico, período, vou deixar tudo padrãozinho aqui, tá bom? O fator do alvo, então a gente vai buscar 2 vezes o ATR, tá bom? E vai colocar o stop de 1 vez o ATR, beleza? Desvio 0, tá? Que é a questão do offset lá que eu havia comentado com vocês e o número de lotes, beleza? Vamos iniciar e vamos ver aqui o bichinho trabalhar. Na verdade, só eu marcar aqui, ó, modo visual, beleza? Iniciar, ele vai abrir uma outra janela, tá? Vamos desacelerar isso aqui pra gente ver o funcionamento. Então, basicamente é isso aí, né, cara? Bateu em cima do ATR de baixo pra cima, vai entrar vendendo. Bateu de cima pra baixo, vai entrar comprando, tá? Tirar o zoom um pouquinho aqui. Não tem trades, não existem posições. Ó, bateu lá, executou, bateu aqui, executou na compra. As execuções são todas a mercado, beleza? Agora é o seguinte... negócio das posições que eu havia comentado com vocês, né? Então, se eu fizer uma modificação aqui, ó, cadê? E tirar esta opção aqui de verificar se tem posições abertas, cadê? Aqui, ó. Vamos supor que eu elimine isso aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl X aqui, deixar ali embaixo, para depois eu só colar de volta. E aqui eu vou apagar, tá? Vamos ver o que acontece? Só para vocês terem uma noção, tá? Compilar, deixa eu isolar, né? Belezinha. Então agora, ele vai entrar toda vez que for verdadeiro, tá? Toda vez que for verdadeiro e tiver um novo candle, né? Então, eu vou dar um iniciar aqui, ó. Vocês vão ver que quando ele for entrar, enquanto houver condição, cara, ele vai mandando ordem, entendeu? Ele não tá nem aí, ó. Vou precisar isolar também, turma. Isso aqui, ó, tá? Vou isolar isso aqui, compilar. Só pra vocês verem aí o que acontece quando ele não verifica se existem posições em aberto, ó. Ele vai executar, toda vez que tem condição, ó, ele sai executando ordem adoidado, tá vendo? Tem condição, ele tá executando. Então, por isso que você tem que verificar se não existem posições abertas, tá? Pra poder fazer o envio das ordens. Cara, falei demais, mas assim, ó, eu acho que deu pra entender, tá? Não teria como eu ficar digitando isso aqui tudo, beleza? Mas eu acho que deu pra entender bem aí o que eu quis passar pra vocês, tá? O que eu recomendo pra vocês? Tentem desenvolver, você não fica bom em algo somente assistindo, você precisa treinar. Então, assim, eu sempre falo, você não vira um craque do futebol, você não vira um Messi da vida, né? Só assistindo o cara jogar, né? Você tem que ir lá e treinar também, tá bom? Se você não treinar, esquece, cara. Você não vai ficar bom em nada, tá? Então, tem que treinar, não é só assistir, é digitar, é pegar para fazer, bater cabeça, compilar, dar erro, voltar atrás no código, verificar onde foi que você errou, às vezes vai horas para isso, tá bom? Mas você precisa passar por esse processo para você aprender a desenvolver códigos, beleza? Meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu possa ter agregado algum valor para você. Se você curtiu, lembre de deixar o like, se inscreve no canal aí, a gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos, e até mais.